Oi, turminha, bom dia, tudo bem? Saudade de vocês, quanto tempo! Hoje nós vamos entrar no nosso capítulo novo, que inclusive é o último capítulo da nossa apostila, né? Que aí já vamos encerrar a apostila do segundo bimestre, caderno 2. Nós vamos entrar hoje no módulo 26 da apostila, que está na página 102. Eu já deixei para vocês lá no Classroom o resumo desse capítulo. Então, primeiramente, vocês devem ter copiado, né? Tem que copiar o resumo. O nosso capítulo fala de coesão e coerência em paródia. Então, olha que legal. No nosso último capítulo, nós vamos falar de paródia, que já é aquele trabalhinho que eu passei para vocês, né? Pro dia 25 agora. Então, já tá perto. Então, o trabalho consiste em escolher uma música que não seja funk e que não tenha letra inadequada, e você criar uma paródia cujo tema é alguma matéria da língua portuguesa que a gente já tem aprendido esse ano. Não vale pegar a paródia pronta da internet, porque eu vou descobrir, eu vou dar 0, tá bom? Então, criar a sua paródia, gravar um vídeo e me mandar. Aí o vídeo vai à sua criatividade. Quiser gravar no ar livre, dentro de casa, você que sabe, tá bom? Se quiser chamar alguém para participar do vídeo, tá liberado. Certo? Pro dia 25. Então, vamos entender um pouquinho o que é a paródia, para a gente entender um pouquinho sobre a coesão e a coerência na paródia. Primeiramente, vamos entender o que é paródia. Paródia é uma obra de arte que imita outra obra já existente. Então, a paródia é uma nova versão de uma coisa que já existe. E aí você vai me falar assim, Vanessa, paródia, você vai me perguntar, é só de música? Não. Principalmente de música, né? O que a gente mais vê é paródias de música. Mas a gente pode ter paródia de filme, de desenho, de pintura. Isso tudo a gente encontra paródia, pegando uma obra de arte que já existe, servindo de inspiração para que a gente crie uma nova versão. Isso é paródia. A paródia, antigamente, tinha a função de fazer rir, a função humorística. Hoje em dia, a paródia tem diversas funções. Tem a função humorística, que é para fazer alguém rir. Tem a função satírica. O que é isso? Para criticar alguma coisa, para falar mal de alguma coisa. Tem a função também educativa, função de instrução, né, para ensinar a gente alguma coisa. Então, hoje as paródias têm diversas funções, tá bom? Lembrando que a paródia é uma nova versão de uma obra de arte que já existe. Para que a gente entenda a paródia, é fundamental que se conheça a obra de arte original. Por exemplo, para que a paródia tenha efetivamente a sua função exercida, eu preciso conhecer a obra de onde ela surgiu. Vamos pensar assim, ó. Vocês vão fazer uma paródia de alguma música para mim. Alguns me perguntaram se podia ser música internacional. Eu disse que não, porque a maioria eu não conheço, né? Principalmente desses grupos novos que vocês gostam, eu não conheço. Para que eu entenda a paródia, eu preciso conhecer a música original, porque senão a paródia vai perder muito o seu significado, tá? Então, lembrando, paródia é uma versão, uma nova roupagem de uma obra de arte já existente. A paródia pode ter diversas funções, humorística, satírica, que é falar mal de alguma coisa, educativa, informativa, tá? E para que a paródia tenha 100% de eficiência, eu preciso conhecer a obra de arte original, certo? Quando eu digo em paródia, turma, eu falo muito de intertextualidade. Não sei se vocês já aprenderam isso na aula de literatura e redação, mas com certeza a Ângela e a Danusa falarão sobre isso com vocês. E eu venho agora reforçando.
vocês vão ouvir essa palavrinha intertextualidade, né? Um palavrão, na verdade, né? Mas que é fácil de a gente entender. Inter. Lembra que no português as palavras dizem coisas. Inter quer dizer entre, dentro. Intertextualidade, entre os textos. O que isso quer dizer? Intertextualidade é um diálogo entre textos. Um texto conversando com outro texto. Um texto se relacionando a outro texto. É impossível a gente falar de paródia sem falar em intertextualidade, porque a paródia, na verdade, é um diálogo entre dois textos. Eu tenho uma canção que já existe, por exemplo, vamos pensar a canção Trem Bala. Já existe, é uma obra de arte que alguém já compôs. E eu vou criar a minha versão em cima dessa música. A minha paródia. Percebam que há um diálogo. As duas versões se conversam. Isso é intertextualidade. É uma ponte. Pensa numa ponte, ó. Uma ponte. Um diálogo entre textos. Quando eu tenho alguma versão original e eu vou criar uma nova versão, uma paródia, eles se conversam, se dialogam. Isso é intertextualidade. E aí, turminha, é muito importante ressaltar que na paródia é fundamental que exista coesão e coerência. A paródia, ela precisa ter sentido. A paródia não é um amontoado jogado de frases sem significado. Ela tem sentido. Ou ela tem sentido de humor, ou ela tem sentido educativo, ela tem algum sentido. Tá? Por isso a gente vai falar sobre a coesão, lembrando que a coesão, lembra que a gente aprendeu? É a amarração do texto. É sempre o primeiro parágrafo, a primeira estrofe da música estar relacionado com a segunda, estar relacionado com a terceira. É uma continuidade entre as estrofes. Porque, por exemplo, você está aí produzindo sua paródia, você não vai começar falando sobre o amor e terminar falando sobre a dengue. Cadê a coesão? Não teve uma amarração do tema, tá? Então, importante vocês terem em mente que mesmo as paródias, elas têm que ter essa coesão e a coerência. A coerência é o sentido. A paródia tem que ter um sentido. Ela tem um início, um meio e um fim. Ela está contando alguma história? A paródia de vocês, a música, está contando, por exemplo, a história dos verbos? Tem que ter um início, um meio e um fim, tá? Então, venham comigo na página 102, olha lá. Coesão e coerência em paródia. Percebam que tem aí, né, um casal analisando uma obra de arte, uma pintura, feita por Pablo Picasso. Você já deve ter estudado nas aulas de arte. Né, o busto de mulher que chama essa tela. Foi pintada em 1938 por Picasso. Então, assim, é uma grande obra de arte. Lembrando que a partir dela, a gente já consegue fazer uma paródia. Quantas paródias existem do quadro Mona Lisa? Existem muitas. A gente tem a obra de arte original, que é o quadro Mona Lisa, né? Tão famoso. E através desse quadro a gente tem um monte, se vocês pesquisarem na internet assim, ó, paródias do quadro Mona Lisa. Tem alguns engraçados, vocês já viram a Mona Crespa? Que é a mesma pintura, só que em vez de a mulher ter o cabelinho lisinho, a mulher tem um cabelo enroladinho. Tem até da Mônica, né? Tem uma paródia do Mona Lisa, fizeram com a Mônica Lisa. Depois vocês pesquisem para vocês verem que interessante. Como existem paródias de música, de filme, de pinturas. E aí a gente tem, ó, o busto de mulher do Picasso. E aí o homem tá dizendo assim, ó. Ainda que uma imagem valha mais que 1000 palavras, eu ainda me pego tendo que ler a descrição. Alguém entendeu? O que ele tá querendo dizer? Vocês já devem ter ouvido esse ditado, né? Uma imagem vale mais que 1000 palavras.
que significa isso? Quer dizer que a própria imagem já diz o que você precisa entender. Não precisa explicar. Não precisa de legenda. Uma boa imagem, uma fotografia, por exemplo, não precisa ser explicada. Você bate o olho, você já entende o contexto, o que aquilo quer dizer. Mas ele está dizendo assim, esse homem, olha, não consigo, né? Mesmo que a imagem valha mais que 1000 palavras, eu tenho que ler a descrição para entender. Isso é normal, né, gente? Às vezes, muitas obras de arte, muitas pinturas são tão difíceis de a gente entender que só lendo mesmo a descrição. Aí pergunto, ó, o que essa charge e a paródia têm em comum? Número 2, a frase "uma imagem vale mais que 1000 palavras" é atribuída ao filósofo chinês Confúcio. Então, quem disse isso foi o Confúcio, né? Um grande filósofo. O que a personagem da charge quis dizer ao citá-la? Eu já adiantei para vocês. 3. Que elementos o cartunista usou para produzir o humor nessa charge? O que deixou essa charge engraçada? Eu quero primeiramente que vocês respondam essas 3 perguntinhas para mim no caderno, tá bom? Então, analisem a charge e respondam no caderno para mim, tá bom? E aí depois a gente vem para a página 103, que vem falando, ó, intertextualidade, que eu acabei de explicar o que é, em gêneros textuais diversos. O que é intertextualidade? Já expliquei. Diálogo entre os textos. Olha, nas aulas de leitura, não sei se vocês já viram, você estudou a paródia e aprendeu que esse gênero textual só existe se uma obra se inspirar em outra. Acabei de falar. A fim de provocar o riso ou a crítica. Eu ainda completo, né? Ou caráter educativo, informativo, tem mais. Sem o diálogo entre os 2 textos, que é chamado de intertextualidade, não há paródia. Então, só existe paródia quando você tem uma versão original e você cria outra em cima dessa versão. Diálogo. Grifem esse pedaço para mim, por favor. Sem o diálogo entre os 2 textos, que é chamado de intertextualidade, não há paródia. A paródia pode relacionar textos muito diferentes entre si, como você viu na abertura desta aula, em que um quadro de Picasso é retomado por uma charge. Quanto mais famosa é a obra inspiradora da paródia, quanto mais você conhece a versão original, maior a chance de ser compreendida pelos leitores e cumprir sua finalidade, provocar o riso. Não é só provocar o riso, né? A apostila deu destaque à paródia humorística, mas a paródia tem várias outras funções. Então, tá dizendo tudo aquilo que eu já expliquei para vocês, tá? Para que a paródia seja entendida, é fundamental que se conheça a versão original. Tudo bem até aí? Então, para essa aula de hoje, vocês têm lá o resumo para copiar sobre esse módulo e vocês têm as 3 perguntinhas para responder para mim da página 102. Combinado? Até aí, tudo bem? E aí nós temos uma atividade oral, mas a gente vai fazer no caderno também. Mas primeiro, eu quero que vocês copiem o resumo que eu deixei no Classroom e respondam no caderno as 3 perguntinhas da página 102. Depois, vocês vão fazer a leitura para mim desse texto Gramática da página 103. Façam a leitura aí que depois nós leremos juntos, certinho? Qualquer dúvida, estou aqui. Beijos!